Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Diálogos Teológicos, o programa da ETAD para tratar sobre Bíblia, teologia e fogo. Mais uma vez, pela graça de Deus, para nossa alegria, estamos juntos aqui, o irmão Bruno. A paz do Senhor, meus irmãos. Irmão Alexandre Valeriano. Paz do Senhor. E o irmão Mike Duarte. Paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Gunnar e você está nos Diálogos Teológicos. Graças a Deus, parece que o Brasil está se normalizando, o mundo vai voltando ao seu ritmo, essa pandemia parece estar cedendo, ou pelo menos estatisticamente os números parecem apontar algum tipo de calmaria, mas eu creio que seja porque as eleições vêm aí e os políticos precisam visitar as igrejas. Falando nas igrejas, em muitas cidades do Brasil elas já estão podendo ser abertas, os cultos estão acontecendo quase sempre com alguma restrição, mas era para os crentes já estarem de volta, pelo menos na proporção do que está sendo permitido, né, pelas autoridades. No entanto, nós temos visto que a coisa não está se dando assim ainda. E o programa de hoje é para falar exatamente sobre isso, a volta ao culto, ao convívio nas igrejas, nessa fase pós-pandemia. Nós vamos dar início a esse debate a partir de uma leitura do texto bíblico, como sempre fazemos. O Alexandre tem um texto para partilhar conosco. O texto está em Hebreus, capítulo de número 10, o versículo de número 25, que diz: não deixando a nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Muito bem, então o nosso debate hoje é o seguinte: sem abandonarmos a necessária responsabilidade, sem abrirmos mão de termos os cuidados que são necessários, até porque nós não sabemos tudo o que é verdade e o que não é a respeito desse vírus chinês, então sem agir de maneira irresponsável, era possível e até necessário que nós retomássemos a vida cotidiana nos templos na medida daquilo que está sendo permitido. Mas, como eu falei, temos notado que as coisas não estão se dando assim. Parece que as pessoas descobriram alguma coisa que lhes convenceu de que é possível ser crente fora da igreja. É como se aquela onda de desigrejados houvesse tomado conta das pessoas e elas estivessem agora vivendo como desigrejados, convictos de que cultos online são suficientes para tudo. Então, esse programa é para falar sobre volta ao culto na pós-pandemia. Friso mais uma vez, caso você fique um pouco ressabiado, nós estamos incentivando falta de responsabilidade, estamos incentivando o retorno ao convívio dos crentes. Por isso, lemos esse versículo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a experiência de alguém que está conduzindo um rebanho. Como está a volta à normalidade, aos cultos agora, nessa fase que já está sendo chamada de pós-pandemia? Agora, na verdade, estamos começando a enfrentar aquilo que estávamos previndo durante a ausência dos cultos. Quando entrou essa pandemia, eu notei muito a questão de que agora que não está tendo mais, não tenho mais responsabilidade com departamentos, não tenho mais responsabilidade nos cultos, não tenho mais nada que me prende à igreja. Essa pandemia está servindo para a gente dividir o joio do trigo. Por quê? Quando voltou o culto, o primeiro culto que nós voltamos com 40% foi um culto de terça-feira, um culto de doutrina. Enchemos a igreja com 40%. No próximo domingo, eram os mesmos que estavam na terça. Na próxima terça, eram os mesmos que estavam na terça. No domingo anterior. Se a capacidade fosse de 60%, quanto teria? Será que teria esses 40%? Eu não posso te dizer se estaria com 60% cheio, mas eu tenho certeza que aqueles 40% estaria. O restante já tiveram oportunidade de voltar, mas não... Então, peraí, para começar. Então não é uma cisma, não é uma suspeita infundada. Realmente há crentes que estão postergando, evitando retornar ao convívio na igreja. Alguns talvez por um receio, outros mas de maneira oportunista. Eu fui questionado, me falaram assim para mim: como que está sendo a volta?
Foi ontem que me questionaram. Me falaram assim, creio que tem muitos irmãos que estão com receio de voltar, né? Sim, temos irmãos que eu consigo ver que estão com receio de voltar. Esses irmãos que estão com receio, a gente que está pastoreando a igreja, a gente manda uma mensagem, eles respondem. A gente manda alguma coisa, eles interagem conosco. Às vezes, quando não mandamos, eles mandam alguma coisa para a gente. A gente vê que eles estão, assim, ativos. Então dá Mas para eles- separar o ausente por receio Exatamente. do ausente por desinteresse. Com certeza, dá para saber. Então Dá não pra é saber. marxismo. Vocês não pensam que essa ausência agora após o retorno e antes da pandemia, uma permanência, uma frequência maior, não é porque as pessoas estão atreladas à igreja por aquilo que elas fazem na igreja, por aquilo que elas desempenham? E eu concordo com isso aí, porque o que eu posso perceber é que estamos retornando à igreja, mas ainda não estamos retomando tudo aquilo que fazíamos. Então, alguém pode mesmo pensar, por que eu vou voltar? O departamento que eu coordeno, do qual eu faço parte, não está funcionando? O que significa encarar que dentro da igreja nós teríamos pequenas igrejas, né? Que todo mundo conhece bem por aquele nome de as panelinhas. Como a panelinha não voltou ativa, você não volta ao templo. Mas isso é um problema muito sério, porque aí ficou exposta a razão pela qual alguém ia à igreja, e não era por Cristo. Isso não é isso é um problema religiosidade das pessoas, porque se você vai na igreja simplesmente pelo cargo que você ocupa ou pela atividade que você exerce, você é simplesmente um trabalhador do reino e não um membro do reino. Mas isso ficou muito escancarado, falando de líderes, com essa pandemia. Porque durante os trabalhos normais, nós víamos assim algumas dificuldades de alguns líderes, ou até mesmo alguma, entre parênteses ou aspas, assim, preguiça talvez, de querer desenvolver a tarefa e a função. Esses líderes que já tinham assim demonstrado meio que ocultamente o seu passo atrás de tudo isso, durante a pandemia foram os líderes que não fizeram absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, assim, eu acho que essa pandemia serviu para mostrar para os pastores da igreja quem são ovelhas, quem são aqueles que realmente amam a Cristo, convertidos de verdade, quem são aqueles que nós podemos contar. Sim. Porque durante a pandemia, quantas e quantas vezes precisamos contar com um ou com outro irmão, né? E não conseguimos absolutamente nada. Mas tinha irmãos, sim, que todos os dias de plantão estavam abrindo igreja. lá. Tinha irmãos que, ainda que não podiam ir lá no plantão fazer uma oração, eles faziam em casa, mandavam uma mensagem. Serviu a pandemia para mostrar aos pastores quem são os seus membros. E, meus irmãos, com todo o respeito e carinho, mas também serviu para mostrar a membros quem são os seus pastores. Exatamente. Porque eu tenho visto e tenho acompanhado e tenho conversado com muitos pastores de igreja durante esse período. E eu vejo o seguinte, as igrejas que no retorno puderam voltar com toda a força que lhes foi permitida pelas autoridades, são justamente aquelas que durante o período de quarentena fizeram os melhores trabalhos online. Sim. Então nem quer dizer que o trabalho online ajuda a manter as pessoas longe da igreja. Ao contrário, alguns é que estão se utilizando disso para manter-se fora. Porque, meus irmãos, o que houve mesmo nessa ocasião foi uma debandada, não só de membros, mas também de obreiros. Há igrejas que praticamente deixaram de funcionar no real e no virtual, a não ser para tentar garantir o mínimo de renda, pedindo ofertas e dízimos pela internet. Na verdade, membros e pastores parece que tiraram férias na pandemia. Sim, senhor. Mas uma coisa que eu tenho pensado sobre isso é como as pessoas, os membros, não estou falando dos pastores, mas os membros não têm entendido aquilo que é vida devocional. Porque a gente vê um enfraquecimento assim, espiritual de membros muito grande nessa pandemia.
porque as pessoas estão atrelando a espiritualidade delas ao tanto que elas passam de tempo na igreja. Porque a gente não frequenta a igreja para ter uma vida devocional. Frequenta porque temos uma vida devocional, a gente frequenta a igreja. E aí, por não ter podido ir à igreja, quem já não tinha uma vida devocional, Sim. acabou perdendo completamente o contato com Deus. E é aquilo que a gente aprende que a reforma trouxe para a igreja, de cada crente ter um sacerdócio de si mesmo, de ser responsável pela sua salvação. Parece que a igreja estava indo por um caminho onde a gente estava tão atrelado à espiritualidade dos obreiros e do pastor que a gente se esqueceu da nossa. Os membros se esqueceram da sua espiritualidade. Essa pandemia, ela escancarou essa questão de como as pessoas não entendem que a vida espiritual é individual também, sabe? Eu acho que isso daí é justamente essa mensagem da reforma que você citou, que foi perdida. Porque se olhar para a reforma, a gente vai ver que os reformadores, não foi que eles encontraram a Bíblia e passaram a ler a Bíblia, eles encontraram o Evangelho, tiveram consciência do Evangelho. Então, olhando para essa pandemia e para toda essa situação, a gente vê que tem muito crente que não sabe qual é o Evangelho. Por isso ele se afasta. Sim, não tem base sólida, né? Não tem. Mas eu também acredito que essa pandemia, ela, da mesma forma como a reforma foi algo assim que mudou a forma de se chegar à igreja institucionalmente, a pandemia também foi uma forma de se enxergar a igreja institucionalmente. Porque a gente percebe que as pessoas, que a instituição, ela fica, em algo, não estou falando que é todas, né? Mas parte delas ficaram sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. E agora que os membros não estão vindo aqui? E agora que as pessoas não estão frequentando o culto toda semana? O que fazer? Então muda também a nossa percepção de como a igreja se organiza institucionalmente, entende? Essa descompensação institucional a que você se refere demonstrou o seu maior sintoma no momento em que os pastores, não todos, mas muitos, e eu discordo deles, apesar do respeito que tenho, mas discordo, decidiram fazer, por exemplo, até mesmo a ministração da Santa Ceia pela internet. Sei que muitas igrejas fizeram, mas é um posicionamento com o qual eu não concordo. Eu vou explicar por quê. Porque justamente esse tipo de tomada de atitude descaracteriza a igreja institucionalmente. Aquele versículo que foi lido agora no começo, que nos convida a congregar, nos diz para não nos afastarmos da congregação por uma unidade que temos com os nossos irmãos, é o tipo de coisa que é manifestada quando? Na Santa Ceia do Senhor. Na hora em que a Santa Ceia, que deveria ser a comunhão dos crentes, se torna em uma coisa virtual, e a gente vê como eu vi, gente postando foto no Instagram, no Facebook, tomando Santa Ceia com um copinho de Gatorade sabor uva e clube social. Então nós temos um total desvirtuamento daquilo que a igreja institucionalmente representa. Nessa hora você está dizendo às pessoas, realmente vocês não precisam de igreja. Quando, historicamente, teologicamente, biblicamente, a Santa Ceia é a reunião dos crentes. E, meus irmãos, em aspectos como este, não há o que no mundo virtual substitua o mundo presencial, real e físico. Como era, por exemplo, a reunião de Santa Ceia em tempos de perseguição da igreja primitiva. Para começar, nós tínhamos uma reunião que era chamada de sinaxe dominical, era a reunião principal do domingo, de manhã, que era o dia do Senhor, o dia da ressurreição, e embora as igrejas tivessem os seus líderes, Paulo era líder de igreja, Timóteo era, João também. Ninguém sabe quem vai estar vivo domingo que vem, estamos sob perseguição. Então havia uma figura nessas reuniões que era a figura chamada de o presidente de culto. O líder de culto da semana que vem é quem? Quem estiver vivo, quem sobrou. Quem vai participar da Santa Ceia? Quem sobrou, quem o leão não comeu, quem o fogo não queimou. E o que a gente faz quando a gente se reunir semana que vem, quem sobreviveu a esse período de perseguição da igreja primitiva? Celebra o corpo de Cristo. Aí vem a pandemia e a gente diz o que aos crentes?
Olha, quando nos encontrarmos de novo para celebrar o corpo de Cristo presencialmente, o que foi feito lá pelos crentes primitivos na privação da oportunidade de estar, olha, vocês nem venham muito empolgados, porque nós vamos fazer agora pela internet. Então há um desvirtuamento das instituições, não é religiosas, espirituais, que a igreja representa, por falta de entendimento dos líderes do que uma igreja é. Essa pandemia escancarou o despreparo espiritual nosso. Agora eu friso mais uma vez. Sei que muitas igrejas fizeram, não estou dizendo que elas estão em pecado e nem que quem participou está em pecado, mas ficou claro o quanto está descompassado aquilo que pensamos de igreja e o que a Bíblia diz sobre igreja. Problema sério. Ainda sobre essa questão institucional, uma coisa que também ficou bem evidente é como as autoridades seculares podem ter, eu acho que é até um ensaio aí para o anticristo, porque Sim. como as autoridades seculares podem ter poder de decisão para a igreja. Eu estava ouvindo sobre a igreja, estava ouvindo um pastor presbiteriano falando sobre esse assunto, e ele estava dizendo que ele não acredita que a gente tenha sofrido perseguição religiosa durante essa pandemia. Ele acha que não. Acho que não. Mas eu vejo que isso fez com que as autoridades percebessem, talvez, o poder que elas têm e que até então elas não tinham percebido. Estou falando que as pessoas não estão nunca, não há nada sendo maquinado contra a igreja, nenhuma perseguição, não. Isso eu sei que está acontecendo, mas essa pandemia ela deixou isso um pouco evidente, sabe? De como as autoridades podem ter poder aí sobre... Eu iria um pouquinho além desse pastor aí que você citou. Eu acho que nós não apenas tivemos, como estamos tendo. Porque quando vejo shopping center aberto E a igreja fechada. e a igreja fechada, aí eu acho que alguma coisa não está bem. Sim. Alguma coisa não está bem. Restaurantes abertos e a igreja fechada, com restrições, alguma coisa não está bem. Então eu iria um pouco além dele. Mas eu concordo integralmente com você que, sim, este foi o despertamento das autoridades com relação ao quanto elas podem fazer contra a igreja. E, irmão, foi o ensaio, talvez o último ensaio geral. Mesmo que tinha falado sobre isso, né? Falei, gravei um vídeo, inclusive, um vídeo que Lembrei. deu aí milhares de visualizações na internet. Esse foi o último ensaio geral, meu irmão. O último ensaio geral. Disse o nosso consultor teológico que nós já saímos da era escatológica e entramos na era apocalíptica. Rapaz, o pastor Claudio Honor disse isso aí para mim algumas semanas atrás. E foi o último grande ensaio geral. Eu fui ao Barra Shopping, lá no centro, lá no Rio de Janeiro, algumas semanas atrás, eu estava lá. Quando entrei no shopping, tem uma câmera na entrada que exibe o seu rosto numa tela, circula a sua face e coloca em cima da sua testa a temperatura que você está medindo. Nossa. Eu acho que o número aparecer em cima da testa é só um requinte do diabo dizendo, tô chegando. Porque é muito sugestivo. É muito sugestivo. E não era para se esperar mesmo um avivamento por parte da igreja nesse momento. Porque a Bíblia não prevê um avivamento para a era apocalíptica. Ela prevê o quê? Um esfriamento. Uma multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor de muitos. Agora, depois dessa pandemia, existem coisas que precisam ser revistas na forma como se pastoreia uma igreja e na forma como os membros lidam com a igreja. O que você enxerga como algo que precisa ser revisto urgentemente na vida dos cristãos? Sim, muita coisa precisa ser revista. Como você e o pastor Gunnar e o Bruno acabaram de falar, a pandemia serviu para abrir os olhos de muitos, dos crentes, dos pastores, das autoridades, da instituição, né? Serviu para abrir os olhos de muitos. Agora, quem quer cruzar o braço diante de tudo aquilo que viu, é opcional. Muitos estão vendo, mas vão continuar com os braços cruzados. Aqueles que realmente têm temor à obra do Senhor e a faz com zelo, não somente o zelo pelo amor, mas realmente com temor da responsabilidade do que está fazendo, vai precisar fazer alguma coisa. Vai precisar mudar alguma coisa, vai precisar ensinar alguma coisa, vai precisar fazer alguma coisa. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é ensinar. Eu acho que a falta de ensino levou-nos
a tudo isso que nós estamos vivendo. Porque assim como nós falamos no último Diálogos, da importância do ensino, da importância da doutrina, de prevalecer na doutrina. Agora é a melhor hora para que nós possamos prevalecer na doutrina, ensinar, orar, botar em prática mais do que nunca. Porque sim, é os últimos tempos, eu acho que da minha geração não passa. Então eu tenho certeza que Jesus, a qualquer momento eu vou ouvir a trombeta. Nós somos a última geração. E aí, aquele que estiver preparado, vai. Aquele que não estiver preparado, como o pastor Claudio uma vez disse em um dos diálogos teológicos, vai ter o grande desafio de explicar para os outros o que aconteceu. Né? Porque todos nós aqui sabemos o que vai acontecer, mas muitos têm cruzado os braços. Crentes cruzando os braços, sabendo aquilo que precisa fazer, aonde precisa ir. Vão sofrer a condenação. Pastores que estão cruzando o braço, sabendo aquilo que deve ensinar, o que deve fazer, vão prestar conta pelas almas que estão perdendo. E o que é triste disso é que nesse momento muitos pastores vão ir à televisão poder explicar o que aconteceu, né? Comentar o arrebatamento, comentar o sumiço da igreja. Então sim, Mike, a resposta é sim. A gente precisa fazer alguma coisa, temos que fazer alguma coisa. Este é o momento que nós precisamos estar mais próximo de Jesus Cristo para termos dele a sabedoria necessária para fazer aquilo que precisa, e confiar que ele continua sendo o pastor da igreja, o cabeça da igreja, e todos nós temos uma responsabilidade de mudança agora. Agora vale a pena a gente ressaltar que isso é de cada indivíduo, a salvação individual. Né? Olha, me parece o seguinte: quem abrir os olhos espirituais agora vai descobrir o que a igreja deve vir a ser a partir de agora. Essa mudança implica em quê? No ensino, claro, na valorização da pregação, na instrução. Se não tiver profecia, o povo morre, o povo perece. Mas em que ambiente isso tem espaço? Certamente não é no ambiente de igreja que vínhamos tendo até então. Qual é o novo ambiente de igreja? Qual é o ambiente de igreja que essa pandemia aponta que deveríamos passar a ter? Um ambiente de simplicidade. Vamos ver algumas coisas assim bem práticas, bem pragmáticas mesmo, quase frugais. Como é que alguém vai manter um templo para 5.000 pessoas podendo reunir só 200? Então a era das mega igrejas passou. Acabou. Sim. É um estalar de dedos de um governador de estado que seja desviado e se preste ao trabalho do anticristo, e as igrejas vão fechar de novo. Não é mais o tempo das mega igrejas. Não é mais o tempo das igrejas vistosas e que chamam a atenção por toda a ostentação que promovem. Porque vocês podem esperar. Na esteira do que nós vimos até aqui, logo virá sobre as igrejas taxação, fiscalização, cobrança de impostos, por evasão de divisas, e eu não posso culpar as autoridades de suspeitar destas coisas quanto a muitas igrejas. Eu posso culpá-las? Não as posso culpar. Então, preparem-se para isso. O próximo tempo agora é o tempo da simplicidade, das congregações pequenas, dos pequenos rebanhos, dos pastores que sabem os nomes de todas as suas ovelhas, daqueles que nos templos fechados vão às casas de quem os pode receber para realizar Santa Ceia, orar pelos enfermos, batizar nos leitos de rio, nas piscinas dentro de casa. Sim. É o tempo novo, o tempo da simplicidade. A gente já viu isso na história da igreja, onde a igreja era extremamente egoísta, extremamente orgulhosa, extremamente fechada na sua organização institucional, e em meio àqueles momentos, Deus sempre levantou pessoas, Deus sempre preparou oportunidades e momentos na história onde pessoas se separavam daquele contexto, começavam, por exemplo, dá para citar o monasticismo, né? Um exemplo disso, e parece que a história vai se repetindo quando a igreja chega num ponto onde ela se distancia muito daquilo que é a verdade bíblica. Não estou falando que a igreja tem errado tudo até aqui, mas o que a gente viu no cenário nos últimos anos é uma igreja que está caminhando cada vez mais
para longe assim de alguns princípios bíblicos. O cuidado das almas, a evangelização, que são coisas assim cada vez mais, eu falo assim de forma individual, sabe? De como a gente deixa essas coisas passarem, sabe? Não tem, parece que não se há mais uma preocupação assim de, se você fazer uma pesquisa na igreja hoje de quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que você evangelizou? A gente tem sido muito institucional, sabe? Nada individual, nada a respeito de nós, do nosso serviço para o reino de Deus. Parece que quando a igreja chega nesses momentos, algo precisa acontecer. Então eu vejo essa pandemia como... Não estou falando que Deus está no controle de tudo isso. Não vou dizer que... Dá para dizer que Deus colocou tudo isso. Não sei. Mas o que Deus colocou, meu irmão. Então, mas essa crise toda Deus provocou. Ele que está no controle. E eu percebo que é um plano de Deus para que a igreja volte a ter alguns comportamentos, igreja de forma individual. E às vezes eu tenho um choque assim de quando eu olho para a Bíblia, olho para a vida da igreja, para a minha vida de forma individual, você pensa, eu estou muito longe da realidade bíblica. E a igreja que eu olho ao meu redor também. Então, tipo assim, isso desanima as pessoas a voltarem para a igreja, sabe? Porque elas estão, assim, se vendo cada vez mais distante da igreja, no sentido mais distante do princípio bíblico, e elas estão também se vendo vendo uma igreja cada vez mais longe daquilo que é a verdade bíblica, sabe? Daquilo que a Bíblia ensina. Preocupações, assim, de pastores e membros, que não são preocupações bíblicas, sabe? De construir mega templo, de fazer grandes arrecadações, parece a igreja medieval. Mike, Parece, sabe? Não é que a história se repita, é que Deus é misericordioso. Houve a igreja primitiva, no primeiro século da era cristã, e a igreja começou a crescer a tal ponto que no ano 330 Constantino dá toda aquela liberdade para os crentes, e aí há uma relação promíscua entre a fé e o Estado. Como isso acaba? Com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, vem uma nova perseguição pelas invasões bárbaras. Você poderia esperar, como de fato houve em alguns lugares, algum reavivamento por causa disso. Mas logo essa relação promíscua começou a se tornar muito intensa, inclusive no Oriente, até que nos anos 1400 cai o Império Romano do Oriente, e aí a perseguição sobre os cristãos, que já tinha sido pela mão dos bárbaros, antes pelos romanos, agora pelos muçulmanos. Espera-se algum avivamento, vem a Reforma Protestante, pouco menos de um século depois desse evento, e a gente pensa, agora vai. E aí você percebe movimentos puros de fé na Europa, até que a coisa cresce a tal ponto intelectualmente, porque a promiscuidade deixou de ser com os governos para passar a ser com os ambientes acadêmicos, e aí começa uma perseguição de novo contra a igreja, agora vinda por parte dos ambientes acadêmicos. A cada uma dessas perseguições, qual é a intenção de Deus? Fazer os crentes voltar. Fazer os crentes voltar. Até que uma hora a medida de Deus se acaba, e aí quem volta não é a igreja, é Cristo, para buscar o remanescente. A nós, como lição histórica de todos esses exemplos e desse momento, compete o seguinte: assumir a responsabilidade espiritual sobre a sua vida. Meu irmão, quem não for crente agora, imediatamente, está fora do arrebatamento. O irmão Alexandre não está exagerando. Nós somos a última geração de crentes. Você falou isso, não foi? Minha geração é a última. É. E agora ou nunca. E o Antigo Testamento, ele também segue esses mesmos princípios, né? Porque o povo se afasta, Deus levanta juízes. Morre aquele juiz, Deus levanta mais um. O povo se afasta e vai assim, aí Deus começa a levantar profetas. E sempre com uma perseguição. Sempre com uma perseguição. Aí vem um inimigo, Israel se humilha, Deus levanta um juiz, Israel se aviva, Israel se desvia. Uhum. E assim tem sido desde sempre. A repetição é do erro do homem e da reincidência da misericórdia de Deus. Mas uma hora isso vai acabar. Uma hora isso vai acabar. E nós estamos vivendo mesmo. Última hora da igreja sobre a terra. Sobre a terra. Essa pandemia escancarou a frieza espiritual e o despreparo de muitos líderes. É uma pena. Mas se também não tocarmos nesse assunto, quantas almas não deixaremos de despertar? Bom, Alexandre,
podendo ir à igreja, não podendo ir, vendo o rosto do meu pastor ou não podendo mais vê-lo, tendo a companhia dos meus irmãos ou não. Qual é o resumo de tudo isso? Olha, a Filipenses 1:27 diz assim, Paulo falando aos crentes de Filipos, né? Naquela incerteza de talvez ir, voltar com eles ou não, mas Paulo deixa um conselho dizendo assim, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer eu esteja ausente, aqui eu coloco entre aspas ou entre parênteses, quer tenha culto presencial ou não, quer tenha você ou não a oportunidade de estar junto com o seu pastor, junto com o seu líder, ou não, ou dentro da sua casa, qualquer lugar que esteja, como teve nessa pandemia. Quer eu esteja ausente, ou quer eu esteja presente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé no Evangelho. E em nada vos espanteis que resistem, ou que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, salvação, e isso de Deus. E é o que nós discutimos. Dizemos que muitos aqui estão esfriando longe. Não nos escandalizemos com isso, porque a Bíblia diz, porque a vós vos foi concedido a relação de Cristo, não somente para crer nele, como também para padecer por ele, tendo o mesmo combate que já tens em mim, tendes visto e agora ouvides falar. Então, diante de tudo isso, dessa incerteza do que vai acontecer ou não, para mim é uma certeza de que Cristo está voltando. Fica a palavra do Senhor dizendo assim, estáis combatendo comigo no mesmo espírito, no mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Então, independente do que está acontecendo, nós como crentes precisamos combater, ficar firme, lutar, padecer por Cristo. Com pandemia, sem pandemia, com culto, sem culto, com pastores que são atentos ou não, com crentes que estão esfriando ou não. Isso é individualmente de cada um. E é o que nós esperamos de cada um. Que possamos juntos combater este bom combate e lá em cima nos encontrarmos nos ares. Então, fico aqui o meu apelo, mais uma vez, para quem está nos assistindo, para que você abra os seus olhos, os olhos da fé, os olhos do coração, e possa, em nome de Jesus Cristo, mudar de atitude, mudar de situação, tomar um novo rumo, se possível for se converter de novo, aceitar a Jesus novamente e voltar para o corpo. Amém. Porque Jesus veio para buscar a igreja. Amém. E nós somos membro deste corpo. E um corpo amputado não faz parte do corpo. É um membro morto. Então eu e você precisamos voltar à comunhão com Cristo Jesus, porque Ele está vindo. E quem sabe esse vídeo nem vai ao ar na sexta-feira, ele volte logo, né? Verdade. Meus irmãos, o programa hoje foi apertado, né? Foi estreito. Mas preste bem atenção. Você não está sendo chamado a uma demonstração de irresponsabilidade. Você está sendo chamado ao retorno na casa de Deus. Sua igreja está sentindo a sua falta. Então, todas essas exortações, algumas delas até para nós, pastores, porque hoje o pau que bateu em Chico, bateu em Francisco também hoje foi apertado. Hoje foi apertado para todo mundo. Não. Hoje foi apertado para todo mundo. Mas tudo isso é a manifestação do amor de Deus na forma de misericórdia. Então é hora de nos apegarmos com Cristo, corrermos para o templo, abraçarmos a noiva de Cristo. Um dos artigos que o pastor Claudio Honor, nosso consultor, escreveu sobre desigrejados há um tempo atrás, dizia: como você pode olhar para Jesus e dizer, seu rosto é lindo, mas seu corpo é feio? Então é hora de você abraçar a Cristo e ser parte da igreja dele. Fique com essa palavra, fique com essa exortação, e se Cristo não vier buscar a igreja, nós nos encontraremos novamente sexta-feira próxima, em nome de Jesus. Amém, irmão Mike? Amém. Te vejo domingo na igreja.
Boa. Aí, irmão Alexandre. A paz do Senhor a todos. Até a próxima. A paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Mike, te vejo domingo na igreja, hein? Estaremos. Tá bom. Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo programa, em nome de Jesus.